Hoje vamos conversar com mais um pedaço da comédia brasileira. Eu tenho a honra de ter ele aqui. Às vezes ele vem dar a opinião como um dos personagens mais viralizados do Twitter, da internet, de um tempo que existia uma coisa chamada DVD. Marcelo Mansfield! Ah, Bruno Mota! Normalmente você está aqui sob a alcunha, o pseudônimo do Seu Lili. Seu Lili, você sabe que eu te conto como é que eu criei o Seu Lili? O que é Seu Lili e o que é Mansfield? O que do Seu Lili não é você? Eu não sou tão bravo. Tão bravo, mas não tão bravo, mas eu sou um pouquinho bravo. Eu sou uma coisa que eu acho. Chega mais perto, chega mais perto. Vamos ficar pertinho. Conta. Você sabe que o Seu Lili, para quem não sabe, é um personagem que foi criado para a Terça Insana. Na Terça Insana tinha uma assistente de produção chamada Lili. Ah, foi assim que você criou. E a Lili, ela falava as melhores coisas do mundo, brava. Ela bom dia! Ela era tudo brava e um dia ela chegou... Ah, entendi. Ela falava as melhores coisas elogiosas, brava. Só que brava. E um dia ela chegou e falou, pô, saí com um cara ontem, ele foi me buscar de Porsche. Na porta da minha casa, um Porsche. Aí levou, tomamos champanhe francês, eu fiquei bêbado no meio da noite. O cara veio me buscar, me deixou em casa, depois fomos jantar, não sei. E ela falava as melhores coisas do mundo, brava. E eu falei, meu, isso é um personagem legal. Curioso. Aí eu tentei fazer assim, né, contar as coisas. Pô, acordei hoje de manhã, minha mulher estava pelada na minha frente, bicho. Você acredita nisso? Um aperto desse tamanho? Não funcionou. Simplesmente as pessoas não entenderam a lógica, então eu inverti. E aí a Grace Janoucas, que era a diretora da Terça Insana, falou uma coisa que a direção foi: o Seu Lili nunca julga, ele só é inconformado com as coisas, ele é indignado. Indignado com tudo. Tanto que se vocês acessarem agora a gente junto aqui, é isso, né? Ele é indignado com o Natal, indignado com a Páscoa, indignado com tudo. Ele hoje é um cidadão, ele é esse, na minha cabeça, tá? Vou perguntar pra você, mas ele é esse executivo que chega uma hora mais cedo do que o horário que era pra chegar, tipo, sei lá, 9, ele chega 8 pra tentar sair uma hora mais cedo, só que ele sai uma hora mais tarde do que o normal, porque tem muita coisa pra fazer, ele tem que viajar a trabalho, então ele até conhece os melhores lugares, mas ele ficou trabalhando dentro do hotel, teve que comer rápido no happy hour, no carro. Tem o mesmo carro há anos, porque não dá tempo dele trocar de carro. Vendedor, tem uma trabalha família tem uma família inteira para cuidar, é esposa, é filho, adolescente, o pequenininho, a sogra, o cunhado vagabundo, então é uma vida horrível a dele, né? Mas como foi o fenômeno Terça Insana? Quando é que vocês perceberam que era um fenômeno? O gozado foi o seguinte, que nos primeiros meses era tranquilinho, cabia 100 pessoas só no Next. Então, às vezes tinha gente, às vezes não tinha. Aí a gente começou a criar umas novas alternativas, tipo, estamos indo bem na terça, vamos tentar a quarta também, não sei o quê. E aí, do dia para a noite, lotou. Lotou, mas assim, lotou de gente pendurada. Aí o dono, que eu não lembro agora o nome dele, ele resolveu fazer o seguinte, as mesas eram desse tamanho, ele diminuiu as com uma serra elétrica? Com uma serra elétrica e pôs mais cadeira e mais lugar para sentar, porque daí começou a lotar. E aí, depois do primeiro ano, a gente foi para o... E de repente mesmo, foi de repente. No momento que lotou, o elenco era você, Grace... Era a Grace, Marcelo Mansfield, eu, Tata Mendes, Marcelo Médici, o Sidney Caria... E tinha o Robertinho? Robertinho, que era Não, daí passou um tempinho, a Ângela Dipp saiu, o Marcelo Médici saiu, entrou o Luiz Miranda, a Graziella Moreto. Grazi e Luiz. E aí depois passou um tempinho, entrou a Ilana e nesse fechou. Primeiro momento que lotou, quais eram os grandes sucessos no Terça Insana? O seu já era o Seu Lili? Naquele primeiro instantinho? Era o Seu Lili. Seu Lili? Da Grace era quem? Aline Dorel. Aline Dorel. Médici fazia o mico? O Médici fechava com o mico. Então, assim, quando as pessoas saíam embevecidas com aquilo. O Robertinho fazia... Não, ele fazia o mestre de cerimônias. Então, a cada entrada, ele entrava de um jeito. Uma hora ele entrava de anjinho, outra hora de não sei o quê. Tem os clássicos. O Sidney Caria, que era do XPTO e depois ele saiu da Terça Insana, ele fazia um negócio que era bárbaro.
ele fazia tipo a Mona Lisa dentro do quadro, você entendeu? Conversando com as pessoas. Era divertidíssimo, mas chegou uma hora que, como o Terça Insana tinha uma pegada mais popular, ficou um pouco difícil para as pessoas entenderem aquilo. Ficou muito intelectual. Ficou muito intelectual. Quando é que vocês perceberam que era um fenômeno mesmo, de dar muita gente, quando foi pro clube? Sim, foi na hora que foi pro clube, na hora que sentou e falou, a gente vai pro Bar Avenida, que não existe mais. Mas cabia pro Bar Avenida, cabia 700 pessoas. E aí eu tô com medo de cair lá para trás. Não, você acredita nunca caiu os bravejando na mesa como o seu Lili, vai cair de mente. Quando a gente foi pro Avenida, já foi sucesso, já foi lotado, porque tinha uma coisa também, que a Terça Insana começou, por ser um lugar, uma coisa muito underground, num bequinho, no meio da Boca do Luxo, aquilo tudo, meu tio Kiko, Deus o tenha. Nossa, até bati no microfone. O tio Kiko foi assistir com a tia Elga, minha tia, e aí quando terminou ele foi cumprimentar, ele falou, aqui não é lugar para trazer sua tia. Porque era um lugar, olha que delícia, tem garçonete, gostosa. Bexiga Comedy Club, gente. A gente aqui, quando grava um jornal, você sabe, você pode comer um hamburguinho, um franguinho, tomar uma bebida, às vezes vem com guarda-chuva e tudo. Aí, quando teve essa mudança pro Avenida, já começou um sucesso. Então, e lá no Next já estava chamando a atenção de umas pessoas. Então, você olhava, aqui embaixo estava a Marília Gabriela com os filhos, né? Aí você olhava para o outro lado, estava o Jô Soares. Quem um dia você olhou, tanto lá no Next quanto no Vida, falou, gente, ele está aqui, sei lá, uma pessoa nada a ver, não só o Jô, mas assim, Ana Paula Arósio. O dia que a Ana Paula, porque a Ana Paula Arósio é Greta Garbo, né? Ela não, é muito bonita. Quando a gente viu, ela falou, a Ana Paula Arósio veio aqui assistir a gente. É a pessoa tão rica, tão famosa, que nem convite ela pede, ela surge. Não, ela vai. Ela surge. Simplesmente ela sai do nada, ela é fogo fato. Isso. E aí, e sempre tinha uma dessas personalidades. Na época do Avenida, o Ronaldinho foi com a Cicarelli, entraram depois que começou, saíram antes de... Sucesso. Eu lembro da época que era sucesso o Silvio ir num teatro, né? Sim, O Silvio ia também antes, ele pedia para entrar depois e sair antes, né? Exatamente. Não entendia nada do Silvio Santos, gente. Ele entrava, ele ligava, né, no teatro. Ia, mas foi assim que a Denise Fraga foi pro SBT. Ele foi ver Traíra e Coçar e levou ela. Mas entrou depois e saiu antes. Não entendia nem o começo nem o final. Ainda bem, porque se ele visse como ela fazia mal ao final, mentira. Ela era a melhor de todas as Olímpias, foi a E antes, você era o rei dos comerciais. Não tem quem não tinha te visto num comercial. Mais de 500. 500 comerciais. Não admira que eu tô com essa cara de cansado. Você já me contou uns casos, eu não consigo nem lembrar, porque tem casos muito divertidos, de renovação. Eu trabalhei com Vaca, não é? Vaca no estúdio, eu aqui na frente. Vaca, ele fala, não, William Vaca. Não, vaca. É Vaca, uma vaca de verdade que mugia no meio da minha fala, ela roubava a cena. E era um estúdio fechado, eu vou falar uma coisa um pouco escatológica, era um estúdio fechado, luz quente, não existia LED. Não precisa nem continuar. E a Vaca, a gente já sabe onde vai terminar. A Vaca fez o que ela tinha que fazer. E aí ficou insuportável. Que era votar no Bolsonaro. E daí ela fazia, eu tinha que tomar um doce de leite, eu tinha que tomar um doce de leite, que delícia. E depois de 45 colheres, eu comecei a ficar meio mal. Daí eles falaram, bom, como é que a gente vai fazer? Dá maracujina. Pra vaca? Pra mim. Então, e aí assim, eu tomando aquele negócio, maracujina, meu estômago embrulhado, a vaca cagando, quer dizer, foi um inferno. Meu Deus. E o filme foi um sucesso. Comercial de doce de leite. Foi um sucesso. Era uma época, gente, que realmente a pessoa via o comercial e era uma espécie de... Era uma mini celebridade, era um mini filme, passava milhões de vezes. Eu fui pro festival, eu pus a mão aqui embaixo, não peguei nada errado, só bati na perna dele. Eu fui pro Festival de Gramado para fazer, era o filme Festa, do Hugo Giorgetti. Então, foi alguns atores, eu entre eles, ninguém me conhecia, era o meu primeiro filme, segundo filme, eu tinha feito Anjos da Noite, e daí fiz o Festa. E aí a gente chegou na entrada do Palácio do Cinema, lá em Gramado, tapete vermelho, não sei o quê, daí entrou a Vera Fischer. Vera Fischer! Que maravilhosa! Que não sei o quê. Daí entrou o Felipe Camargo, que era casado com ela, era o galã do momento. Ai, pelo amor de Deus, eu te amo! As pessoas aos bairros, quando eu entrei, falaram, o cara do Nescafé! Ninguém sabia o nome, mas sabia de onde que era. E o comercial do Nescafé, outra curiosidade, ele aumentou, diz a lenda que ele aumentou em 44% as vendas do Nescafé. Café instantâneo no Brasil. Tão famoso que foi aquele café. Uma vez saiu uma matriz que não deu muito certo na vida, então resolveu escrever
e ela escreveu naquela revista Gallery Around, que era a revista da sociedade, que cada vez que ela me via, ela tinha vontade de vomitar. Beleza, estou eu numa festa do Paulo Betti, da Eliane Jardine, ela estava aqui do lado, eu virei e falei, oi, desculpa, esbarrei em você, espero que você não vomite. Você é desse. Ela não falou nada, ela virou as costas e foi embora, ela nem pediu desculpa. Que eu mais amo no Messi são, em inglês, são os zingers. As coisas zingers. Eu me divirto demais. O seu senso de humor me diverte demais. Muito obrigado. Mas olha, dos comerciais que você fez, primeiro, o que você lembra que foi o mais maluco, espetacular, tipo o da vaca, uma coisa doida, que tem essas locações que eles faziam antigamente, inventavam uma coisa, você lembra algum muito maluco? Teve dois malucos. Primeiro que eu quero falar para vocês que eu ganhei meu primeiro milhão, $1,5 milhão em 2 semanas de trabalho. Eu quero deixar isso bem claro. Primeira semana eu fiz Azaleia, pode falar nome? Acho que não existe mais. E na segunda semana eu fiz Bampará, 2 comerciais. O da Azaleia só aparecia o meu pé, porque eu sapateava, então aparecia o meu pé sapateando. E no Bampará eu ficava no fundo e eu ganhei $1,5 milhão de cruzados. Então hoje são R$5, né? Hoje é porra nenhuma. E aí... Mas os mais malucos. O mais legal, na verdade, assim, o mais curioso foi uma vez que a gente foi... Era um filme internacional do cigarro Salem. Ainda se fazia propaganda de cigarro. E a gente foi para Santos gravar. E tinha um monte de gente bacana. Na época, badalada, Alice de Carli, que era a bunda mais bonita do Brasil, era uma querida. E aí a gente... A bunda ou a Alice era querida? A Alice era muito querida e a bunda era maravilhosa. E aí era um monte de gente jovem, a gente andando em cima da Ponte Pêncil, fumando cigarro, né? Politicamente incorreto total. E aí, quando chegou tipo 2 da tarde, eles falaram, bom, a gente já acabou a gravação aqui, agora a gente tem que ir para o show. Que show? Não, vai ter um show do Supla e a gente vai gravar lá, porque vai ter uma multidão. Eu falei, mas espera aí, mas são 1h da tarde, que horas que vai ser esse show? Às 8 da noite. Com montagem, com tudo, o Supla é um gentleman, né? Não sei se você já conversou com ele, é um gentleman. Ele estava lá na hora esperando e aí fizeram um show do Tóquio, que era a banda dele. Sim, banda Tóquio. Juntou e a gente na frente, porque daí iam filmar a gente. E aí eles puseram a câmera aqui na frente, não sei o quê, beleza. A única coisa que eu tinha que fazer era acender o cigarro de uma outra menina, de uma outra atriz e tal. Na hora que ele subiu no palco, eles começaram a gravar, as pessoas fizeram... E a gente ficou no arame, assim, foi desesperador. Mas e ainda ficamos para o show inteiro, foi uma maravilha. Esse foi uma coisa que eu achei curiosa. Kellogg's Internacional, esse foi muito bom. Sucrilhos? Era Cornflakes. Essa era uma campanha monstruosa. Mundial, não era sucrilhos? Era mundial. Não era sucrilhos. Sucrilhos era para nós pobres. Mesmo que fez Cornflakes. Cornflakes. Eram 3 filmes e aí eu já estava numa segunda fase de carreira onde eu não era mais nem namorado da menina que acende o cigarro, nem o jovem marido. Já era pai de adolescente. Entendi. Já foi em 90 e tantos. E eu lembro que a gente filmou, virava a noite, mas eu lembro que eu recebi uma grana. Mas uma grana, eu peguei o cachê e com metade do cachê eu comprei um carro zero. Pra você ter uma ideia. Era um Chevette, mas era um carro zero. A outra pergunta que eu ia fazer era o melhor cachê que você recebeu. Foi esse, Kellogg's. Foi uma maravilha. E aí eu tinha acabado de mudar, eu estava reformando apartamento. Foi uma maravilha. Marcelo Mansfield, para não deixar de falar desse assunto, surgimento do stand-up no Brasil. Nós temos a honraria de, quando viajamos por aí... Pioneiros. Somos recebidos como os peregrinos. Os dinossauros. Os bandeirantes, os colonizadores, sei lá, os eu tava navegantes da nau stand-up no Brasil. Eu estava querendo fazer stand-up desde que eu via Joan Rivers na Broadway nos anos 80, eu estava querendo fazer. O Mansfield fez comédia nos Estados Unidos, fazendo números de O Sapateador que Perdeu o Sapato. Sim, exatamente, Cantor Cego, fazendo um monte de coisa errada. Em bares lá. Em bar, tipo open mic, só que não exatamente stand-up. Numa época que tinha muito número de comédia. E eu queria fazer, e eu cheguei para a Grace na Terça Insana e falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não preciso mais que você me pague tanta bilheteria, pode diminuir, que eu quero fazer uma entrada e fazer stand-up. E ela falou, não, stand-up não tem nada a ver com a Terça Insana,
Nada a ver. Falei, bom, então eu vou fazer em outro lugar. lugar. E é curioso porque o público acha que o Terça Insana é stand-up. Não é. Não é. São personagens que estão na frente do microfone. Talvez aquele personagem poderia estar fazendo um stand-up da vida dele. Eu acho que a gente só ficava na frente do microfone porque todo mundo trabalhava demais e não queria cansar a voz numa terça-feira. Não, poderia estar microfonado aqui. Mas estou dizendo... Agora, o Terça Insana ajudou muito o stand-up no Brasil a existir. Porque como acabou sendo feito no bar, provou que podia fazer humor em bar. Exatamente. E naquele momento você já se interessava, né? Um detalhe, que nos anos 80 a gente fazia muita coisa em bar, mas era muito difícil, as pessoas não queriam ver. Então elas achavam, é performance, vamos embora. Era tipo assim. O Terça Insana mudou isso, né? Não, vamos no bar ver esse negócio. Mudou. Ajudou muito a gente quando ia bater nos bares para falar, vamos fazer stand-up. Tipo o quê? Tipo o Terça Insana. Então entra. É show de piadinha. Uma vez eu ouvi uma menina falando, eu tô aqui vendo um show de piadinha. E naquele momento, que era curioso, porque as pessoas que se interessavam por stand-up no Brasil se reuniram por causa de uma comunidade no Orkut, do Henrique Pantarotto. Exatamente. A gente se conheceu e a gente fazia uma coisa meio secreta nas casas das pessoas. Reuniões de pessoas que gostavam de stand-up. Tinha uma coisa que, para mim, a minha memória maior é o seguinte, a gente fazia um show, a Marcela Leal e o Rafinha Bastos queriam fazer, a gente já era muito amigo, né? A Marcela fazia muita participação na Terça Insana. Sim, fazia Larissa, sua porca. E o Rafinha já era meu amigo há um tempão. Então, Rafinha fazia as pegadinhas no site dele e no Super Pop. E ele fazia a página do Rafinha, que era uma bobagem de dublagem, uma bobajada. E aí eles queriam fazer, mas eles não sabiam... hoje de TikTok. TikTok. Hoje seria o TikTok. Nenhum dos dois sabia como produzir um espetáculo. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir a gente faz metade meus personagens, a outra metade eu sou o mestre de cerimônias. Sim, que foi o Mondocane. Mondocane, e aí quando a gente olhou na plateia, estava Bruno Mota, Márcio Ribeiro, aí o Henrique Pantarotto pediu para fazer, o Oscar com a turminha dos cretinos. Não, mais gente, a gente até que ficou pelo caminho, né? Teve um monte de gente assistindo. Que as pessoas que meio começaram Diogo, tudo. A gente falava muito disso. O Diogo fazia... foi ver o Mondocane, mas a gente também falava muito com o Cláudio sobre o Cláudio não foi ver o Mondocane, mas chamou a gente para fazer o Clube da Comédia em Pé, no Rio de Janeiro, porque a gente tinha feito uma novela junto, Celebridade. E aí o Cláudio... Viu o que você estava fazendo. Viu que eu estava fazendo Terça Insana, falou, você não quer fazer? Como é para você? Eu sei como é para mim, mas eu quero saber como é para você. Não é todo o tempo que a gente recebe. Uma lenda que ajudou a criar o stand-up no Brasil. Como é para você? Vodka eles estão me dando aqui, olha que beleza. Como é para você ter sido um dos caras que trouxe para cá, que brasileirou o gênero? Você sabe que eu acho que no começo eu imaginava que eu ia montar um show, Clube da Comédia, que era um show fechado, com convidados. Não é? Eu não imaginava que ia começar, isso ia se espalhar e vários clubes de comédia iam aparecer. Tipo aqui, o Bexiga Comedy Club. Exatamente. Eu não sabia. Eu achava que era só a gente que ia fazer, e no Rio, por isso que chamavam Clube da Comédia Stand-Up e o Clube da Comédia em Pé. Porque era como se fosse uma filial, você entendeu? Tinha o Diogo fazendo lá o Era Só o que Faltava. Era Só o que Faltava, mas o Diogo estava fazendo ele fazia muita Terça Insana. Ele vinha muito fazer Terça Insana, mas ele misturava personagem com stand-up, com música, tal. Igual eu fazia lá em BH também, porque para fazer stand-up não tinha jeito de eu fazer só stand-up em BH. Não, tem que fazer Aí eu também coisas. fazia com personagem, que era o improviso de BH. Mas foi isso. Eu acho que ali começou a espalhar, daí começou a surgir. E o stand-up já veio depois dessa fase do rei dos comerciais, depois sua fase em novela, teve o Terça Insana. O stand-up foi a hora que eu falei, eu preciso renovar minha carreira. Porque eu fazia o tipo de espetáculo da Terça Insana, a gente já fazia nos anos 80. O primeiro espetáculo meu, da Grace, da Angela Dipp e Giovanna Gold, chamava Gôndolas do Tietê. Entrava Angela Dipp de maestrina de cerimônias e a gente fazia um monte de quadro e no final entravam todos juntos e fazia um final que a gente chamava de A Praia, porque elas entravam de biquíni, porque é tudo anos 50, assim. Elas entravam de maiô, não sei o quê, com a bola, e eu entrava de tarado e abria a coisa e estava escrito The End. Então, era a Terça Insana. Só que ela virou a Terça Insana no ano 2002. Para mim foi a consagração daquele Entendi. E o stand-up então veio depois com uma nova fase. Então, quando chegou em 2004, eu estava com o saco cheio de fazer quadro. Eu estava cansado de fazer quadro, estava cansado de fazer monólogo. Eu tinha feito vários monólogos. O Júlio Rocha tinha me chamado para fazer junto com ele um negócio chamado Comedy Hour, que era o Solteirão Cobiçado, que era uma peça minha,
e o Ed Júnior, acho que era Ed Cosby, que era um texto da Mara Carvalho. Misturado. Então, entrava ele primeiro e eu fechava. Num bar chamado Riff. Você chegou a conhecer o Riff? Você me levou lá. Que exatamente, que tinha as segundas intenções, que era o bar de música e tal. Bom, então, chegou uma hora que eu estava com o saco cheio de tudo isso, eu falei, mas eu preciso fazer uma outra coisa. E eu estava cansado de ter que carregar a tábua de passar roupa, figurino, mala de coisa. Eu estava cansado. Você vai com a roupa do corpo. A gente inventou essa regra, mas por preguiça mesmo. Com certeza. Porque eu estou com o mesmo paletó nesse programa há 5 anos. Ontem eu falei com o pessoal para montar uma turnezinha no Oeste Catarinense, vamos tentar montar. Ou seja, eu pego o meu carro e tchau. Ótimo, eu ponho 2 mudas de roupa e passo uma semana lá. E com o personagem, com o texto, com luz, com iluminação, com técnico de luz, técnico de som, para você fazer uma turnê é caríssimo. Você, que é Mansfield, tem uma carta da rainha na sua casa. Eu tenho uma carta da rainha, é verdade que ele está falando. A rainha está falando, nunca mais me escreva. E sábado agora eu vou acordar. E eu vou fazer show na sexta-feira, no sábado eu vou ver, não sei se já vai ter passado essa nossa entrevista. A coroação do rei Charles III. Ele realmente tem família inglesa. Rei Charles III. Nesse debate assim, stand-up é americanizado, é uma comédia. Você acha que é uma comédia americanizada ou a gente conseguiu abrasileirar? A Dercy já tinha brasileirado isso. Não é? Mas é que naquela época também, quando as pessoas falam, vocês não inventaram nada, porque a Dercy, porque o Zé Vasconcelos... Você tentou trazer o Zé Vasconcelos. Tentei. Você fez show com o Zé Vasconcelos. Temporada com o Zé. E você e o Márcio Ribeiro tentaram ir buscar ele para ir fazer no... Tentamos. Já estava bem velhinho, né? Mas estou dizendo que as pessoas falam, porque é o Zé, aí vai voltando, porque é a Dercy, porque... Mas se voltar, gente, chega até Sófocles. Sim. Porque comédia na Grécia era... A comédia na Grécia enlouqueceu as pessoas, quando eles começaram a falar do que estava acontecendo, exatamente. Né? Então se volta até Sófocles. Mas a diferença é, a gente inventou uma geração de stand-up. Quer dizer, a pessoa saía de casa para ver a Dercy. Na nossa geração foi diferente. Vou ver o Clube da Comédia. Várias pessoas. Isso. Não é? Às vezes nem sabia quem. Vários grupos, não sabia. Eu vou no teu show, no teatro, não sei o quê, fazer uma participação no show do Bruno. Comédia, a geração stand-up é essa. E outra coisa, ninguém falava para o Zé Vasconcelos que estava fazendo stand-up, falava que ele estava fazendo one-man show. A Dercy falava que era monologista, ou monologuista. Ela eram monólogos. E eu vi a Dercy Gonçalves várias vezes fazendo, e eu tenho uma memória maravilhosa, porque ela fazia uma peça chamada Danação das Fêmeas. Olha que nome bom. E ela fazia o seguinte, tinha uma escadaria de uns 60 degraus, assim, ela já estava com 75 anos, ela estava. E ela descia a escadaria, alguém perguntava para ela, fulaninha, não sei o quê, como é que você chegou agora? Ela com uma sainha curtinha, assim, de estudante. E eu falava, quantos anos você tem? Ela falava, 15. E a plateia vinha abaixo, porque é uma coisa que o artista tem, que é fé cênica. Se você sobe no palco e fala, eu tenho 15 anos, você tem 15 anos. E aí, a partir desse momento, a plateia vinha abaixo e daí era quase automático. Assim, as pessoas meio se afastavam e ela passava uns 20 minutos fazendo um monólogo dela, da cabeça dela, cuspindo, xingando de puta. E outra, que as pessoas hoje falam assim, eu não quero mais esse stand-up porque tem muito palavrão. Sim, a Dercy Gonçalves falava muito palavrão, mas ela usava o palavrão como ponto, como vírgula, como reticências, nunca solto no ar. Tipo o Márcio Ribeiro também. Deus o tenha, ou vamos saber que ele aprontou muito na vida. É sempre bom falar do Márcio, tá, gente? O Márcio Ribeiro, eu acho que ele teve uma bênção de Deus de falecer antes de proibirem ele. Deus dele ser cancelado. Canceladíssimo hoje. Não é? Tudo que ele falava era você falava, meu Deus, eu não acredito que ele está falando isso. Era assim. Mas tinha uma doçura, né? Tinha. Aí o stand-up te levou, e levou muita gente, a geração do CQC, o CQC mostrou para o Brasil o talento do Danilo Gentili, você foi parar na Agora é Tarde. Fui parar na que já era também uma cereja nessa fase stand-up, né? Porque todo mundo que entrou pro Agora é Tarde era do stand-up. Sim. Eu, Léo Lins, Murilo Couto, o próprio Danilo. Foi um sucesso na Band, como era lá Era um dentro. sucesso maravilhoso. Não, eu sei que era aqui fora, a gente adorava.
Era, sim, as pessoas adoravam. Era a cereja do bolo da Band, era o E aí você não foi para o SBT? Não fui para o SBT, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. E ficou na Band fazendo Rafinha? Eu estava com 57 anos quando... Curioso que ele ainda está. É uma coisa curiosa, não sei quem é que ele entrou na justiça. E o meu contrato, terminaria quando eu fizesse 60. Contra o Danilo, o Léo, o Murilo, que eram tudo criançada, menos de 30... que tinha uma carreira mais 30 anos pela frente. Eu não tinha mais muito tempo. Hoje você iria para o SBT? Não. Eu não simpatizo com a emissora, assim, você entendeu? E eu fiquei muito feliz os 3 anos que eu fiquei na Band. E eu acho que, quando puseram o Rafinha, puseram o Rafinha para provocar. Eu não acho que foi uma coisa tipo, ele é o melhor para substituir. Entendi. Ele é o melhor para provocar. É o melhor para provocar. E foi muito legal também, foi 1 ano e pouquinho. E aí um dia, eu vou contar isso que é uma curiosidade aqui do meu lado. Ele me ligou e falou, Marcelinho, o que tu está fazendo? Eu falei, tô nada. Ele falou, você não quer vir aqui em casa? Era 11h30 da noite. A gente mora perto, né? Eu falei, tá. Eu falei, você não quer ir? Não, vem aqui, a Júnia vai pedir um japa. Vai pedir vai pedir um japa. Eu falei, ela está grávida. 2º filho. Primeira coisa que eu pensei. Quando eu cheguei lá, ele falou... O que tu acha do Bruno Mota? Eu falei, eu adoro. Por quê? Ele falou, ele vai me substituir, não vai mais, eu vou sair do Agora é Tarde, ele vai ficar no meu lugar. Eu falei, não, pera. Eles não vão substituir o Rafinha pelo Bruno Mota, eles vão substituir 1,40 m de diferença. Eu falei, como é que é? Ele falou, então, não vai mais ter o Agora é Tarde. Eu falei, mas vai ter com o Bruno? Eu não entendi. Ele falou, deixa eu ligar pro Bruno, que eu quero continuar. Ele falou, não, vai acabar. Simplesmente vai acabar, vai sair do ar. Eu falei, poxa vida, eu já estava até feliz de trabalhar com o Bruno Mota na televisão. Mas foi engraçado que foi o seguinte, um projeto que poderia ter continuado funcionando lindamente. Mas eu acho que o desespero de provocar o Danilo... Não, e lembrando historicamente na televisão, teve um grande problema da Band com as contas naquele ano que eles perderam a Fórmula Indy, a Dilma, um apoio político, um dinheiro que tinha. E a Fórmula Indy foi um processo muito caro para a Band, eles, esportivo. E eles tiveram que tirar de outros lugares. Fora o meu cachê mensal, né? Não, tinha a briga com o Danilo que estava no SBT, os argentinos também estavam em processo de sair da emissora, então teve um esbaseamento do caixa. Agora, teve muita coisa foi cancelada. Muita coisa foi cancelada naquele momento. Nossa, lá cancelou um monte de coisa. Teve muita mentira, assim, ao meu respeito nisso. Isso é uma verdade. Tipo, ninguém me ofereceu programa. Não, primeiro que não me ofereceram programa nenhum para continuar. A verdade foi, eu vou cumprir meu contrato. Porque quando se ligou para o SBT falou, não, Marcelo nunca trabalhou aqui, vai começar do zero. Porque o Danilo tinha me falado um valor que eu falei, pô, é claro que eu vou. Não é com esse valor, eu vou. Não, é um carro novo por mês. E quando foi a hora da verdade, não era nada disso. Né? Era bem menos, era quase nada, era menos do que eu estava ganhando na Band. E aí, eu ainda tinha 3 anos de contrato que ia coincidir. O meu contrato ia terminar em janeiro de 2006, em março de 2006 eu ia me aposentar pelo INSS. Então, assim, eu não tinha aposentado pelo INSS? Eu sou aposentado. Eu não tinha como arriscar. E outra, o Silvio Santos cortava os programas se ele não gostasse. Né? Não, tira ele, põe o Chaves. Eu falei, e agora? Como é que vai ser se fizerem isso? Não é? Outra, a minha multa da Band... O SBT falou que não ia pagar nada. Você primeiro, Marcelo, se livra da Band, depois vem para cá. Entendi. Da onde que eu ia tirar esse dinheiro? Problemas de comunicação. Sim. E hoje, Marcelo Mansfield não parou de fazer show, continua rodando o oeste de Santa Catarina. Não, depois da Band, eu fui para a Globo fazer o Como Será, que era um programa da Sandra Nemberg, e foi com um projeto meu, que era, ainda na Band, depois do Agora é Tarde, eu fui para a rádio, fazer um programa chamado Clube dos 5. Divertido. Que era divertidíssimo. Depois a gente foi, que a Dani Tesolin, que você foi no programa dela, fazia junto. E aí depois eu fui fazer esse projeto na Globo, que chamava 60 Mais. Exatamente isso, né? Tipo, como é que é quando você chega aos 60?
Não, legal que você hoje é um tipo que você pode passar por 40, ou você pode passar por mais velho, 70. Não, Bruno Mota está à beira de um infarto. Não, é que ele está falando de tanta merda. O Mansfield está de cabelo branco aqui, de barba, mais maquiado, com uso de efeitos especiais. Nossa, com filtro. Eu quero dizer, você pode ser um pai de adolescente ainda hoje, antes sim, ainda dá para encarar. Eu acho. Mas ao mesmo tempo... E pode fazer mais velho também, você pode ser um senhor de 80, sabe? Eu fui convidado para fazer um personagem que é um cara de 130 anos. Tá vendo? Isso que eu tô falando. É o dobro da minha idade. Eu exagerei, tá? É o dobro da minha idade. Mas é porque eu tô do lado dele, não tem como eu falar. Dá pra fazer. Dá pra fazer muito mais jovem que você, tipo 90. Não pode. Não, dá pra fazer 61. Agora, você vê, eu acho que o que segura a gente, acho que você vai concordar isso, é porque a gente fica toda hora criando coisa, trabalhando, fazendo aula de canto, aula personal para deixar a gente... O seu Lili, realmente, às vezes, o Mendes está conversando comigo, alguma outra fofoca, porque a gente fofoca, aí ele fala, essa semana eu tô meio não fazendo nada. Eu falo, então vou fazer o seu Lili. Ele, vou fazer o seu Lili, então, não tô fazendo nada, já pra gente se divertir, né? Mas, ó, esse final, então, muita gente, como a gente fala muito sobre comédia, com comediante, falando o que você acha que aconteceu com a comédia, ferramentas de comédia hoje, você se diverte ainda vendo gente nova? Eu me divirto vendo gente nova. Tem muita gente boa. Eu fiz agora, há pouco tempo atrás, show em Blumenau, fiz em Florianópolis com gente da melhor qualidade. E eu acho, e vou te falar isso, você presta atenção. Diga, tá gravando. Acho que pessoas como nós, que começamos com esse negócio, é obrigação da gente abrir porta para quem está chegando. Claro. Agora, pessoas que você vai olhar e vai falar, sim, aí esse eu vou ajudar. Não é catraca, né? Não. Tem que olhar agora, a cara da pessoa. Tem um monte de gente, eu já fiz show com um cara que fazia o texto do Rafinha inteiro. Texto teu. Já vi gente fazendo o texto do Bruno. Será que eles não sabem que eu reconheço, que eu sei? Não é? Então, assim, acho que tem gente que é criativa, acho que tem uma nova geração, não seguem muito a nossa cartilha, é uma coisa diferente, não é stand-up como a gente imaginou. Esse seu tempo como que eu falei que me diverte, você acha que é de onde? Essa brincadeira, às vezes vocês falam, nossa, limparam aqui. É engraçado, eu gosto, eu me divirto muito. O que é a sua referência para isso? Eu acho que como é que eu acho que eu faço isso? É de onde que veio, onde você viu, o que você gostava, que era assim? Bom, primeiro quando eu era criança, tinha TV Excelsior, tinha TV Tupi, e tinha comediantes maravilhosos. Costinha era maravilhoso. Costinha não precisava falar um palavrão. Nos discos, no show ele falava, mas na televisão não. Ele tinha uma cara obscena. Grande Otelo, o cara tem o nome grande no nome. Era maravilhoso o Grande Otelo, né? Tinha, obviamente, Chico Anísio, o Jô, toda essa turma maravilhosa. Depois a gente vai descobrindo os internacionais. Né? Louis de Funès, que era um comediante francês, Jacques Tati, que é um humor físico, né? O tempo bom que é outra referência. Jack Benny, que eu descobri depois que eu estava trabalhando, que era stand-upper total. George Burns, que eu acho um dos melhores. Burns é aquele que tem o cigarro, né? Que faz os filmes O Céu Continua Pode Esperar. E que faz uma das melhores piadas que Vamos encerrar com ela, one-line que ele fala, que é... Perguntaram para mim como é que é fazer sexo aos 90 anos. Eu falei que nem jogar sinuca com uma corda. Não é maravilhoso? Maravilhoso. É maravilhoso. Mansfield, o quê? No seu Instagram você põe onde você tá? O meu Instagram é @Marcelo Mansfield. Então... Você ainda tem Facebook? Eu acho que não tenho mais. Menino, voltou o Facebook. Depois que acabou essa eleição, tiveram que apagar uns perfis por causa de crime. Acho que sobrou uma gente boa lá. Você tá brincando? Eu tô isso aqui está passando no Facebook nesse momento. Olha, eu gosto muito do Instagram, gosto muito do Facebook. O TikTok eu perdi, estão tentando recuperar o meu TikTok. Não é pra nossa cidade, 40 mil pessoas. É meio radioativo. Estranho, Mestre, muito obrigado por estar sempre aqui fazendo o seu Lili. Muito obrigado por esses 20 anos de aula de stand-up, de comédia, de humor. Muito obrigado pela parceria. E vamos fazer uma aula de reiki agora que eu tô tenso? Nós somos reikianos, tá, gente? Agora a gente vai encerrar para trocar um chokurei, tá? Chokurei para vocês na casa de vocês. Tchau! Muito obrigado.